Pessoal, agora 19 horas, vamos começar, né? Seguindo aí a disciplina nossa de cumprir os horários. Hoje nós vamos aqui no curso, na aula 14, aqui do nosso calendário, mas do livro é a 16, porque nós aglutinamos duas aulas no início, por isso que há essa diferença, mas os assuntos todos foram abordados. E hoje, então, nós vamos estudar aquela continuidade da vida espírita. Então, hoje é Vida Espírita 3. E nós vamos estar abordando os seguintes assuntos: espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, não é? Diferentes estados da alma e, por fim, na parte B, a verdadeira propriedade. Então, esses são os temas que a gente vai aqui estudar conjuntamente. Nós estamos em maio, então nós vamos ter aula no mês que vem, e aí julho a gente vai parar um mês, como a gente tinha já falado. Então, o mês de julho a gente segue o calendário escolar e ficamos um mês aí de férias, não é? Para acompanhar as férias dos filhos também, tá bom? Nós vamos agora, para começar, eu quero só dar um recadinho que quem esqueceu de pegar água fluidificada, dá tempo ainda, pode pegar um copinho, né, ou uma jarra, ou então uma garrafinha com água, e deixar aqui no canto para depois estar bebendo, né? Se for uma garrafinha ou uma jarra, pode depois fazer isso ao longo da semana, porque nós vamos pedir aí a fluidificação da água para o mentor, sendo que também cada um de nós vai colocar a mão assim sobre a água. Eu vou mostrar aqui, ó, o meu copinho, na verdade é um baita copão. Vai colocar, quando a gente fizer a oração daqui a pouquinho, pode colocar a mão assim em cima e, em pensamento, você vibra para que você mesmo, com as suas vibrações pessoais, emane, não é? Vibrações de cura, né, para ser introduzido nessa água. E o mentor, o seu mentor, que vai estar aí com você, vai aproveitar a sua vibração, a sua energia, juntamente com a dele, enquanto espírito mentor, para depositar nesse copinho, nessa jarra, ou então nessa garrafinha de água, esses elementos curativos, ok? Então, vamos fazer uma prece agora, fechar os nossos olhos e pode colocar a mão em cima, pega na mão assim, segura assim na mão, né? Coloca com a outra mão em cima e a gente fecha os olhos e faz a prece, tá bom? Então, vamos lá. Agradecemos à espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre maior, a Maria, nossa mãe espiritual, nosso mentor amigo, ao qual pedimos a fluidificação da água, para que ela se converta em elemento medicamentoso para o nosso corpo físico. Agradecemos igualmente a todos os nossos irmãos espirituais que participam conosco deste estudo da noite de hoje, porquanto sabemos que não somente nós encarnados, mas também nossos irmãos desencarnados aprendem conosco e nós com eles, portanto, aprendemos conjuntamente, estudando a espiritualidade. Nós vamos agora, neste momento, entoando a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Da paz e muita luz. Ok, então vamos adentrar já, porque o tempo é pouco, né? E são tantos assuntos, como eu acabei de falar agora, pouco, então a gente já começa já de imediato, tá bom? Então, a parte A, ela se divide em vários assuntos que vamos abordar. Bom, o primeiro assunto é espíritos errantes.
Bom, a primeira coisa é entender que todos nós somos espíritos. E que nós, enquanto espíritos, não nos confundimos com os corpos aos quais estamos ligados e pelos quais nos expressamos. Porque Deus criou espírito e matéria. Nosso corpo é feito de matéria. Então, se Deus criou espírito e matéria, e nós somos espíritos, então nós não somos os corpos, nós não somos a matéria. E o nosso corpo é constituído de matéria. Então, por aí a gente entende e tem a compreensão que nós somos a consciência individual, a centelha divina. A centelha divina é uma emanação direta do Pai. Então, Deus e nós somos um. Nós temos uma minúscula parte de Deus. Então, nós também, por isso que Jesus falou que nós também somos Deus nesse sentido, porque nós temos a centelha de Deus em nós. E aí, na medida em que nós nos aperfeiçoamos, mais nós vamos ilustrando essa nossa partícula divina, que somos essa centelha. E o nosso corpo é a outra criação de Deus, que é a matéria. E nós nos valemos do contato na matéria para o nosso aperfeiçoamento. Bom, então o assunto é espíritos errantes. Então, por que errantes? É uma nomenclatura que foi utilizada no Livro dos Espíritos, que significa espíritos que ainda não podem, por uma questão de não estar ainda numa condição de aperfeiçoamento suficiente, não podem viver no mundo dos espíritos. Então, eles permanecem um tempo no mundo astral e uma outra no mundo físico, no mundo, vamos chamar de mundo material. Né? Embora o mundo astral também seja um mundo material. Né? Então, a gente pode chamar o nosso mundo, para nós, de um mundo carnal, né? Para nós que estamos no mundo ligados a um corpo físico, um corpo carnal, e o mundo astral, onde se localizam, onde se encontram os espíritos não ligados, não conectados a um corpo físico, mas a um corpo astral, ou corpo perispiritual. São nomenclaturas diferentes, mas significam a mesma coisa. Porque, além do mundo astral, que é o mundo imediato ao qual nós estamos imediatamente ligados, porque é o mundo para o qual nós vamos, decorrente da nossa imperfeição, existem outras dimensões, e aí, então, podemos chamar de mundo espiritual, para distinguir a questão de nomenclatura. Então, podemos chamar, por exemplo, mundo espiritual, por exemplo, o de quinta dimensão para cima. Então, mundos espirituais de quinta dimensão para cima, e mundo astral, o de quarta. O nosso é de terceira. Na nossa condição de evolução, de aprendizado, nós ficamos entre essas duas dimensões, terceira e quarta. Ora estamos encarnados, como no momento nos encontramos, ora, após o desencarne, nos dirigimos para o mundo astral. E depois, numa nova oportunidade, reencarnamos de novo e voltamos a viver uma experiência aqui. Até que nós conseguimos conquistar mérito suficiente moral e intelectual, em termos de aperfeiçoamento, e aí, então, a gente ascende para um mundo espiritual, que vamos chamar de quinta dimensão, que ainda é astral, mas está acima da quarta dimensão, e aí, nesse caso, deixa de ser classificado como espírito errante. E aí, então, ele estando em quinta dimensão, o mundo espiritual de quinta dimensão, já não precisa mais reencarnar. E os que estão na quarta dimensão, né, e que vem para a terceira, volta para a quarta, vem para a terceira, volta para a quarta, o diferencial é que, nesse caso, obrigatoriamente, tem que reencarnar para vir para a dimensão física, para, através das experiências na dimensão física, conquistar mais bagagem, mais aprimoramento, mais aperfeiçoamento, mais conquista e mérito, para então ascender para o mundo espiritual de quinta dimensão. E vai continuar o seu processo de aprendizado, que é incessante. No entanto, não precisa mais obrigatoriamente encarnar. O que está, por exemplo, no mundo espiritual de quinta dimensão, pode reencarnar? Não, só pode como reencarna, mas não é obrigatório, não é compulsório. Enquanto que nós, que estamos ainda nessa situação, desencarnamos, vamos para o mundo astral, que é de quarta dimensão,
permanecemos um tempo lá, dependendo do que nós fizemos aqui, ou vai para um umbral baixo, um umbral médio, ou vai para um umbral alto, que é o das coroas espirituais. Lá permanece um tempo, depende de cada um, e depois volta para cá, novamente, para uma nova experiência na matéria. Então, espírito errante, somos aqueles que ainda, compulsoriamente, obrigatoriamente, temos que reencarnar no mundo físico, não é? E encarnar no mundo físico traz aquelas consequências que nós já sabemos. Uma delas é que nós temos a nossa memória, não é? Obliterada. Então, nós não lembramos de nada, das experiências anteriores, do tempo que estávamos no mundo astral, nem das encarnações anteriores, não, nós não lembramos. Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro do corpo físico, ao qual nós vamos estar ligados, ele não vivenciou nenhuma daquelas experiências e, portanto, vamos dizer, não tem nada registrado ali. Via de consequência, não tem como lembrar. Acontece isso também, por exemplo, na emancipação da alma, ou na projeção da consciência. Então, o espírito, quando o corpo está dormindo, sai do corpo físico e vai para uma região do mundo astral, e lá tem experiências lúcidas ou não, mas tem. Quando volta para o corpo físico, essas experiências foram registradas na memória do cérebro do corpo espiritual, do corpo astral, e não no corpo físico. O cérebro físico não vivenciou nada, não sabe de nada, não tem nada. Volta e não há uma transferência da memória do cérebro do corpo espiritual para o cérebro do corpo físico. Então, quando volta, eu não lembro de nada, exceto alguns lapsos dessas memórias que são distorcidas e que a gente interpreta como um sonho, às vezes um pesadelo, e acorda às vezes com baita susto, com medo, aí cobre a cabeça debaixo da coberta, a criança vai para debaixo da cama. No entanto, foram apenas vivências no mundo espiritual que são interpretadas de uma maneira aleatória e que fica confuso, e aí é onde a gente fica com aquele baita medo. Enfim, então, espírito errante, na realidade, somos nós, né? Espíritos ainda que, infelizmente, não conquistamos mérito suficiente para ficar, em definitivo, vivendo no mundo espiritual. Então, nós temos que voltar aqui numa reencarnação, novamente. Enquanto que os espíritos que já conquistaram amor suficiente, por exemplo, humildade suficiente, tolerância suficiente, bondade suficiente, podem ficar no mundo espiritual. E aí eles planejam, juntamente com os mentores superiores, se convém uma reencarnação ou não. Não precisa obrigatoriamente vir para o mundo físico. Eles podem, por exemplo, ir para mundos, inclusive, acima, para um aprendizado. Eles requerem uma matrícula, fazem uma inscrição, podendo ir para ambientes superiores ao que eles se encontram, porque eles já têm condição de estar convivendo com outros espíritos, porque já não tem mais aquela questão da violência. Então, por exemplo, um espírito que vive o mundo de quinta dimensão, ele jamais vai reagir com violência a nada. Vai ter uma compreensão, uma tolerância, um amor, uma bondade, tudo superlativo, enquanto que nós ainda não temos essas coisas. Nós podemos ter, mas ainda é esporádico. Então, nós amamos, sim, mas não é o tempo todo. Em alguns momentos, sim, outros não. Se alguém vier nos afligir, de alguma maneira não concordar com o nosso pensamento, ou causar algum dissabor para nós, às vezes a nossa reação poderá não ser com tanta tolerância, nem com tanta compreensão. Nós podemos até agir com agressividade, com impulsividade, às vezes até com violência. Não é? Então, a nossa reação, por vezes, ainda é violenta, em alguns momentos. Dentro da nossa casa, com nossos próprios familiares, infelizmente, ainda é assim, ou não é? Com o vizinho, às vezes, ou com uma pessoa no trânsito, ou com alguém no nosso trabalho, no nosso ambiente social, até entre amigos, às vezes tem briga, não é? Então, decorrente dessas nossas posturas, desses nossos comportamentos, nós ainda não conquistamos o mérito para ficar, em definitivo, no mundo espiritual. Então, é por isso que nós somos classificados como espíritos errantes. E aí, ora nós estamos um tempo no mundo astral,
ora a gente volta para cá. E quando a gente volta para o mundo espiritual, nós vamos para o mundo astral, né? Que também não deixa de ser um mundo espiritual, mas para uma classificação a gente difere, classificando como quarta dimensão astral e quinta dimensão astral espiritual. Tá? Para a gente ter uma compreensão dessa diferença. Porque o nível vibracional é diferente. Quanto mais sutil é a vibração do espírito, mais alto ele está, não é? Na sua condição e no local em que vai viver. Tá bom? E no nosso caso, dependendo de como a gente sai na encarnação, com mais erro, menos erro, com mais acerto, menos acerto, a gente pode ir para uma região do mundo astral, ou astral baixo, ou astral médio, ou astral alto, onde estão as colunas espirituais. No caso do André Luiz, por exemplo, que vocês vejam, André Luiz era um médico e que nós entendemos que ele não era uma pessoa que fazia o mal para ninguém. Não era um bandido, não era um marginal, não fazia o mal para ninguém. Ele era um médico, atendia os seus pacientes. Ele apenas negligenciou com algumas coisas, inclusive em relação à sua família, consigo próprio, com seu corpo. Não tinha uma bondade assim, nem uma caridade, tudo, mas não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa má, não era bandido, não era nada disso. No entanto, ele, ao desencarnar, foi classificado como suicida involuntário e foi para o umbral médio. Ficou 8 anos lá naquela região do umbral, em um sofrimento ali, sendo agredido e tudo mais. Então, vocês vejam como é que as coisas são. Depois de um tempo, até por uma iniciativa da mãe dele, que entrou em contato com o ministro Clarence, ele foi resgatado e foi para a colônia espiritual Nosso Lar, que é aquela que fica, vibracionalmente falando, acima da cidade do Rio de Janeiro. E aí, então, ele ficou na cidade Nosso Lar um tempo grande, sim, aparentemente, pelo que a gente entende, mais ou menos aí uns 80 anos, por aí, né? E agora, segundo eu li em obras mediúnicas, ele está encarnado, ainda é uma criança, né? Em corpo físico de uma criança, está encarnado. E vamos ver, mas parece que ele vai voltar para a medicina, mas agora com aquela cabeça da medicina do futuro. Medicina que também vai trazer o ingrediente espiritual, que os médicos, de uma maneira geral, são muito materialistas, e André Luiz, na encarnação como médico agora, vai ser um médico que vai conjugar o aspecto da medicina do material, aqui do mundo físico, com a espiritual. Então, vai ser um avanço gigantesco, não é? E no futuro deverá ser assim. Porque normalmente, o que acontece? O médico vai tratar o corpo físico só. Onde vai estar o efeito da doença? A doença ela está no corpo físico como um efeito que decorre do problema no corpo espiritual, onde está a sede do problema, não é? Como nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, e isso tudo gera a doença que vai ter um efeito no corpo físico. E aí, então, muitas vezes pode até levar à desencarnação da pessoa, não é? Então, a compreensão disso por um médico vai causar uma transformação singular, completa, na medicina e na forma como é tratado o paciente, como são tratados os pacientes. Porque, na verdade, gente, ser sincero, às vezes você vai numa consulta médica, tem médico que mal olha para o paciente, às vezes não olha mesmo, não cumprimenta, já vai logo pedindo exame, nem olha para a pessoa. Aí depois, para trás do exame, que depois eu vou analisar aqui. Não é? Então, você não teve oportunidade nem de falar nada, ele só vai pedir o exame, porque ele olhou uma ficha, pede o exame e você vai embora. Mal ele conversou com você, você nem conversou. Então, essas coisas tendem a mudar no futuro. Se Deus quiser, vai, né? Então, esse mundo espiritual astral é o mundo onde os espíritos errantes permanecem após a desencarnação. Né? Nosso corpo físico fica no mundo físico e nós retornamos para o nosso ambiente próprio, que no caso seria o umbral, ou quarta dimensão. E vai variar, não é? Do local desse umbral, dessa quarta dimensão, para onde nós vamos, dependendo de como nós nos saímos na encarnação, tá? Eu vou avançar porque o assunto aqui é palpitante, teria uma enormidade de coisas para falar, mas nós temos outros assuntos, e se a gente ficar só nesse, aí não vai dar tempo de falar dos outros também.
Ok? Bom, então agora nós vamos falar de mundos transitórios. Nós falamos agora dos espíritos errantes, que ao desencarnar vão para a quarta dimensão, que é a dimensão astral, quarta dimensão. Só que agora nós vamos falar não de mundo astral de quarta dimensão, nós vamos falar, que é o assunto, mundos transitórios, que é outra coisa. Além do mundo físico, que é o qual nos encontramos, nós temos mundos intermediários, que é onde tem o duplo de tudo, e o mundo astral. Então, por exemplo, vibracionalmente falando, sobre os centros espíritas, as igrejas, por exemplo, nós temos a dimensão intermediária, onde tem uma contraparte, no nosso caso, vamos falar do centro espírita, do centro espírita, com dimensões mais amplas, mas é uma contraparte do centro espírita. Normalmente, inclusive, essa contraparte é criada primeiro, depois do centro espírita físico. No entanto, tem lá. E é onde as pessoas são atendidas, são tratadas. Então, vou dar um exemplo, no caso nosso aqui, da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Poá. Ela se localiza, gente, em frente a um cemitério e é contígua, a nossa Casa Espírita é contígua ao Asilo Lar Mãe Mariana. Então, os fundos do asilo faz fundos com a Casa Espírita Maria de Nazaré. E a Casa Espírita Maria de Nazaré faz frente com o cemitério da cidade de Poá. Então, o que acontece? Há uma passagem entre o cemitério e a Casa Espírita e entre o asilo e a Casa Espírita. Então, vamos dizer que há uma ponte de luz que facilita o acesso para o atendimento, tanto dos idosos do asilo, quanto também dos nossos irmãos que desencarnam e os corpos deles são sepultados lá no cemitério na cidade de Ipuá. Então, essa contraparte que fica na dimensão intermediária da casa espírita funciona como um posto avançado, um posto de socorro ou um mini hospital, onde os espíritos, ao desencarnar, são levados para esse atendimento lá na casa espírita, nessa dimensão intermediária. E os idosos que estão encarnados, ou mesmo ao desencarnar, também são levados e são atendidos. Então, nós estamos falando aqui da dimensão intermediária, mas o assunto nosso nem é esse, só para dar uma ideia. Mas o assunto é mundo transitório, que aí é uma outra coisa ainda, mas que tem uma correlação para a gente entender. Então, mundos transitórios são aqueles mundos nos quais não é viável, não é possível aos espíritos viverem experiências reencarnatórias. Então, por exemplo, você pega um mundo como exemplificativamente Plutão, tá? Então, suponhamos, Plutão é um mundo que é classificado como um mundo transitório, onde não dá para um espírito encarnar lá, não é? Porque as condições lá são tão difíceis que não dá para uma encarnação acontecer, né? Outro mundo também que não é possível viver uma encarnação lá, vamos dizer, não é bem o mundo, mas seria um satélite, né? No caso, o nosso satélite lunar. Então, no satélite nosso lunar, também não dá para ter uma encarnação ali, né? Porque não tem atmosfera, então não dá. E, até agora, pelo que os cientistas aferiram, também em Marte não dá, porque a atmosfera é muito rarefeita, então, em princípio, não daria. Mas, se a gente considerar a galáxia inteira, ou mesmo o universo, as outras galáxias, tudo tem um monte de mundos onde não dá para encarnar. Mas, embora não dê para encarnar, dá para viver, né? Enquanto espírito num corpo que não dependa de uma encarnação física. Então, esses mundos nos quais não é possível, né, uma encarnação física, como, por exemplo, no caso do planeta Terra, dá. Então, no planeta Terra, é possível ter encarnações físicas, aí você também pode viver no mundo espiritual e nas outras dimensões astrais também, mas há outros mundos que isso não dá. Então,
é possível viver nesses mundos que são chamados de mundos transitórios, mas que não dá para viver lá encarnações. Então, o espírito fica lá, mas não dá para viver a experiência encarnatória. Então, vamos dizer que é um espírito ainda que tem muito que aprender, não é? Mas ele não ainda tem condições naquele mundo de reencarnar. Então, vamos raciocinar assim. Então, são espíritos que ainda não vão reencarnar, porque o mundo não permite, e eles também não estão no momento de viver encarnações. Porque há espíritos que vivem realmente em mundos transitórios, porque eles ainda não vão viver experiências encarnatórias humanas. Né? Eles estão ainda numa condição intermediária também. Então, suponhamos assim, um espírito que vive ainda numa condição de consciência não individual. Então, não está individualizada, está grupal. E aí, eles depois avançam no seu processo de evolução e vão viver experiências em menos agrupamento ou até individualizada, mas ainda em corpos, vamos dizer assim, animais, não é? Mas não humanos. Não é? Já estão próximos, mas não ainda vivem nessas condições. E aí, vamos dizer que esses espíritos vão ser promovidos para passarem a viver experiências na forma humana. Mas antes deles começarem a reencarnar na forma humana, eles vão para mundos transitórios, onde eles vão passar por uma transformação de seu corpo espiritual, mas não vão reencarnar como humanos ainda. Só vão passar por essa transformação. Nesses mundos transitórios é onde isso acontece. E eles vão viver lá, vão aprender, vão ser orientados, vão ser ensinados, mas eles nem são mais animais, porque já conseguiram uma promoção, uma evolução suficiente, mas também ainda não estão vivendo experiências humanas. Eles vão passar a viver experiências na forma humana em mundos em mundos primitivos, né? Onde dá para encarnar. Então, depois que eles passam por um determinado tempo nos mundos transitórios, ainda não encarnantes, que até porque o mundo não permite mesmo, e obter o aprendizado que precisam lá, as orientações, os ensinamentos, aí eles vão para os mundos primitivos, que não é o nosso. O nosso não é o mundo primitivo, mas o nosso é um mundo de expiações e provas. Então, aí, o nosso mundo já foi o mundo primitivo, né? Quando teve o tempo do homem das cavernas, né? Então, nós já saímos da caverna, tá? Então, nós não estamos mais na caverna, nós estamos fora da caverna, estamos na nossa casinha, tá? Não é uma caverna. Mas aí, então, eles vão para esses mundos primitivos e ver suas primeiras encarnações humanas. Então, eles vão começar a aprender a viver como humano, embora ainda vão viver praticamente orientados pelos instintos. E aos poucos, conforme as múltiplas reencarnações, eles vão começar a desenvolver o sentimento e também o intelecto, para depois, de um determinado tempo, vão ser promovidos para viver em mundos de expiações e de provas, que pode ser até o mundo eles estão, se esse mundo for promovido nessa situação, ou para outros mundos onde estejam na fase de expiações e provas. O nosso mundo, por exemplo, está na fase ainda de expiações e provas, mas na fase final. Muitos espíritos que passaram por aqui conseguiram avançar mais rápido e já estão vivendo em mundos regenerados. Mas nós, que ficamos ainda mais retardatários, nos encontramos aqui ainda, mas o nosso mundo, por exemplo, ele vai ser promovido para mundo de regeneração. E aqueles de nós que não conseguir avançar para continuar vivendo as experiências do novo mundo de regeneração, que vai ser o nosso mundo, o planeta Terra, serão emigrados para outros mundos de expiações e provas. Ou, dependendo do grau de brutalidade e ainda de endurecimento do coração, poderá até ir para mundos primitivos. Entendeu? Ok? Então, vamos em frente. Bom, em frente porque atrás vem gente, porque já são 19h30. Bom, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Bom, por exemplo, quando a gente está encarnado, você queima a mão, dói, você sofre, tal, tal, tal. Mas você desencarnou e está vivendo no mundo astral, no mundo espiritual astral, seja qualquer faixa que estiver, vai estar em corpo espiritual, então não vai mais ter o corpo físico. O corpo físico é o corpo
das sensações, e o corpo espiritual é o corpo das emoções. Então, o espírito vai sentir emoções, mas não a sensação do corpo físico. Mas se o espírito for muito ainda materializado, mentalmente falando, ele poderá criar aquela sensação da dor que sentia no corpo físico. E que isso poderá desaparecer tão somente com a força do pensamento dele. E aí acaba. Mas ele não consegue porque ainda ele está num estágio em que está ainda muito ligado à materialidade do corpo físico. É por isso que quando tem, por exemplo, no caso do André Luiz, né? Para exemplificar, que é uma forma mais fácil de explicar. Ele, como estava encarnado, não entendia nada de espiritualidade, vivia a vida material da plenitude, desencarnou, estava no mundo espiritual. O que aconteceu? Ele foi submetido a uma cirurgia aqui no ventre, né? E desencarnou desse jeito. E quando ele desencarnou, ele olhava e via o ventre dele ainda com aquela costura que os médicos fizeram, até deixaram, nem terminaram, ficou daquele jeito mesmo. E desencarnou, ele via daquele jeito ali, né? Ficava com aquele ferimento ainda meio aberto, ele via daquele jeito. Por que ele via? Se ele fosse um espírito mais amadurecido naquele momento, ele simplesmente ia desencarnar e aquilo ali não ia ter mais. Mas ele sentia como se aquilo fosse uma realidade ainda, e não era, mas ele sentia como ainda sendo, então ele criava e ele criou aquela ferida, que na realidade era uma ferida do corpo físico. Então vocês vejam bem uma coisa, era uma ferida do corpo físico, não do corpo espiritual, mas ele criou a ferida do corpo físico, transferiu para o corpo espiritual e aí ficou aquela ferida aberta. E aí ele começou a sentir a dor, ele criava aquela dor. Então os espíritos têm sensações todas. Então, o espírito que está sofrendo uma amargura, uma tristeza, ele desencarna, continua sentindo a mesma coisa. Não é uma dor física, mas é uma dor moral, não é? É uma sensação que o espírito... E não deixa de doer, hein? Dói também, mas não uma dor do corpo físico, mas é uma dor moral, que dói tanto quanto ou até mais, né? Então, os espíritos sofrem. Ah, desencarnou, agora está em paz. Depende. A paz é uma conquista. Você pode desencarnar e não estar em paz. Continuar em guerra íntima do mesmo jeito que estava, não é? Então, agora, uma coisa é a seguinte, que precisamos entender. A consciência, que é o próprio espírito, ela não está sediada no corpo, nem no corpo físico, e nem no corpo espiritual, e em nenhum dos outros corpos sutis. Porque a consciência, que é o próprio espírito, não é o corpo, porque o corpo é matéria. Deus criou matéria e espírito. Então, a consciência, que é o próprio espírito, não está sediado, não está localizado e não é o próprio corpo físico. Então, quando, por exemplo, o espírito sai do corpo físico em corpo espiritual, o corpo físico fica lá quietinho. E a consciência individual, que é o espírito, saiu em corpo espiritual. Mas se essa consciência, que é o espírito, foi para o mundo superior, como o caso do próprio André Luiz foi para a quinta dimensão onde a mãe dele estava, o corpo espiritual dele de quarta dimensão ficou lá, deitadinho, quietinho, dormindo, e ele subiu com o corpo superior dele, que foi para a dimensão superior. Então, a sede da consciência não está em nenhum dos corpos, porque o espírito, ele essencialmente não é matéria. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, pode até confundir, né? E acho que, em princípio, a gente fica nisso aqui, tá? Vamos agora abordar diferentes... Eu daqui a pouco vou voltar para esse assunto, lembrei de um negócio, mas vamos passar para um outro agora. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que significa isso? Que as diferenças nossas depois que a gente desencarna, como é que a gente reage, como é que a gente percebe as coisas. Então, por exemplo, tem pessoas que desencarnam e no mundo espiritual chegam lá sem nem mesmo compreender ou saber ou perceber que desencarnou. Elas ficam confusas,
acham ainda que estão encarnadas e não entendem que já desencarnado, às vezes nem vão para o mundo espiritual, ficam aqui mesmo e às vezes, e para não dizer que é tão incomum, não é? Às vezes fica na própria casa onde morava. Um exemplo é o meu próprio pai, que desencarnou e ficou lá na casa da minha mãe, um tempo lá, mais de mês, né? Um mês e pouco, e depois acabou, através da assistência espiritual, sendo levado para o mundo espiritual. Mas há espíritos que ficam na casa um tempão, não é só um mês, nem 2 meses, ficam às vezes anos, e às vezes séculos, a casa deles até está arrebentada toda e ficam lá. E ficam lá, como eu contei, um caso que o próprio Wagner Borges relatou, não é? Que foram lá algumas pessoas no centro espírita onde ele participava, dizendo que tinha uma casa assombrada, que os donos da casa não conseguiam nem entrar, também não conseguiam alugar, não conseguiam vender, que apareciam lá pessoas sem cabeça, e todo mundo saia correndo de medo. E aí o Wagner Borges se encheu de coragem, foi lá junto com 3 companheiros do centro, chegou de noite, eles entraram em prece, em meditação, fecharam os olhos, quando o Wagner Borges disse que abriu o olho, os companheiros dele tinham se mandado, ele ficou sozinho lá. Sozinho lá, e quando ele percebeu os 3 espíritos, 4 espíritos, uma coisa assim, apresentaram-se, ele viu esses espíritos sem cabeça, eles seguravam a cabeça na mão e aqui sem a cabeça estava na mão segurando. Eram espíritos ainda na forma de escravos, né, negros, e sem cabeça. E eles adensavam o corpo espiritual, o ectoplasma que tinha nas proximidades, e se tornavam visíveis. As pessoas viam, ficavam morrendo de medo, saíam correndo. Já pensou você ver? Naquela época tinha uma história de mula sem cabeça. Quem é mais antigo vai lembrar que tinha isso. As crianças ficavam morrendo de medo. Esse caso que eu estou falando eram pessoas sem cabeça. Aí então, já viu, né? E eram espíritos que foram, que eram dali, na época da escravidão, eram dali, e eles ficavam ali, ficaram embora, ficaram lá e tal. Eles tinham sido decapitados, né? Açoitados e decapitados, e eles ficaram ali naquela situação, ainda imaginando que estavam sem cabeça. Depois de conversar, o Wagner Borges conversou tudo, a cabeça que eles seguravam na mão desintegrou e eles plasmaram a cabeça normal no lugar certo, né, no pescoço, em cima do pescoço, e aí, então, eles foram resgatados e foram socorridos. Então, o que acontece? Tem espíritos que desencarnam e não compreendem que isso aconteceu. E, às vezes, ficam vagando aqui na nossa dimensão física e nem entendem. Aí conversam, por exemplo, com o parente que está na casa, o parente não responde, eles ficam com raiva, acham que a pessoa está sendo hostil, que nem responde, e a pessoa não entende que desencarnou, não é? Por outro lado, tem pessoas que, embora entendam que desencarnou, mas viviam numa situação de prática do mal, não é? E aí entende quem desencarnou, mas continuam fazendo mal, do mesmo jeito que faziam. Porque, como nós sabemos, desencarnou, gente, não vira anjo, hein? A pessoa continua sendo o que ela é, né? E quando a gente desencarna, nós continuamos sendo uma pessoa. Não viramos assombração, nós continuamos sendo uma pessoa. Então, se a pessoa é ruim, ela é má, de repente ela pode continuar com esse mesmo sentimento de fazer o mal, embora entendendo que já está desencarnado. E aí que ela vai fazer o mal mais ainda, porque ela não vai ser percebida, ela não vai ser vista, e aí ela vai agredir, ela vai atacar, vai obsediar as pessoas que ela detesta. E até outros, vai se unir a outras gangues de pessoas desencarnadas que fazem o mal e vão fazer um fuar por aí. Então, tem essa outra situação de espíritos que desencarnaram, compreendem que desencarnaram, faziam o mal encarnados e continuam fazendo o mal desencarnados propositalmente. Tem uma outra categoria de espíritos, de pessoas que desencarnam e, sabendo que desencarnaram, mas desencarnaram e estavam ainda e continuam com sentimento de remorso, de arrependimento, e ficam com aquele sentimento no coração, não é? De mágoa, de ressentimento, inclusive
com raiva porque desencarnaram, porque eles gostavam de viver na vida encarnada. Então, suponhamos uma pessoa que vivia uma condição de abastança, que tinha tudo o que queria, que não faltava nada, materialmente falando, não é? Desencarna, você não vai mais ter nada. Você desencarnou tudo que tinha, não tem mais. O palácio, os carros, o iate, o avião, o navio, o que for. Tem mais. Vai tudo para os herdeiros na herança, né? No inventário. E a pessoa não gosta, fica revoltada, não é? E ainda mais quando vê o parente lá que está encarnado, que herdou, dissipando tudo, arrebentando com tudo, não dando valor a nada, a pessoa fica com mais raiva ainda. Então, fica uma pessoa revoltada. Entendendo que desencarnou, mas fica uma pessoa revoltada no mundo espiritual, sabe? Para a pessoa que não está satisfeita, angustiada, com remorso, com revolta. Então, tem essa outra categoria de espíritos após o desencarne. Por outro lado, tem também espíritos que desencarnaram tranquilos, serenos, desencarnam, são resgatados, ou vão para postos avançados, ou vão direto para colônias espirituais, e lá ficam tranquilos, logo compreendem a sua situação, são atendidos com carinho, com amor, com solicitude, logo se engajam em alguma tarefa assistencial ou mesmo de estudo, e aí não tem esses problemas de ficar no astral inferior ou médio, e a vida segue tranquila para uma reencarnação futura mais feliz. E sobre isso eu vou recomendar 2 livros. Eu já recomendei outras vezes, mas vou recomendar de novo, porque sempre é tempo. Eu vou mostrar para vocês. Um deles é esse aqui, ó. Tá? Vivência. Não, não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Eu peguei um que parece, mas não é. Bom, mas eu vou falar. É Vivendo no Mundo dos Espíritos. O espírito é Patrícia e a médium, psicógrafa, é Vera Lúcia Marinzec. Então, conta a história da Patrícia, espírito que desencarnou com 19 anos, e desencarnou e já foi direto para uma colônia espiritual, que é São Sebastião, como eu falei, que fica acima da cidade, vibracionalmente falando, cidade física, e desencarnou lá. Ela era espírita, o pai era dirigente espírita, ela era uma pessoa boníssima, era professora, era amorosa, era um doce de menina, não é? E desencarnou com 19 anos, ela teve o aneurisma cerebral, e ao desencarnar, já foi direto para a colônia São Sebastião, já acordou em um quarto, cheiroso, limpinho, logo foi atendida por um espírito que inclusive participava lá do centro espírita que ela participava, e foi tudo tranquilo para ela. O outro livro é esse aqui, ó, Violetas na Janela, que também é uma continuação do outro que eu falei, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, que também é ditado pelo espírito Patrícia, a mesma menina, espírito, né? Menina, modo de falar, né? Espírito, né? Eu falo menina porque ela desencarnou com 19, mas só para modo de falar, tá? E a médium também, psicógrafa, é a Vera Lúcia Marizek, que, por sinal, quando encarnada, era sobrinha da Vera Lúcia. Então, a Vera Lúcia Marizek, a médium psicógrafa, era a tia dela. Então, esses 2 livros eu recomendo porque traz aí uma explicação e um relato, na verdade, um relato de como é a vida do mundo espiritual, ela explicando, que foi ela que passou, então ela conta como que é, com detalhes, etc. Tá? Então vale a pena vocês aí ou comprarem o livro, ou então em PDF. Eu não sei muito como baixar em PDF o livro, eu também não sei se tem, mas se tiver, alguém puder aí baixar lá no grupo, para o pessoal poder ler, vale a pena, é muito legal, vocês não vão se arrepender, tá? Bom, nós vamos agora para um assunto que é a verdadeira propriedade, a partir da verdadeira propriedade. Só isso tem uma coisinha para falar aqui. De um assunto aqui, deixa eu ver. Tá, só uma outra coisinha que eu ia falar para deixar, senão eu acabar esquecendo, que é o seguinte. Quando o espírito está desencarnado no mundo astral, no mundo espiritual, que seja, eu acho que já falei outra vez, mas eu vou reiterar agora, que é importante, que é a questão da duração do tempo. Então, o tempo para nós aqui, que estamos na dimensão física, ligados ao corpo físico, passa de uma maneira, né?
minutos, segundos, hora, dia, mês, ano, a gente percebe a passagem do tempo. Que, aliás, assim, no momento a gente vê que está rápida, né? Demais. A gente acorda de manhã, daqui a pouco, amanhã já acabou, já está almoçando, dali a pouco já está de tarde, quando você olha já está anoitecendo. Está assim agora. Eu lembro quando eu era mais jovem, mesmo criança, o tempo, nossa, o tempo demorava, era tudo demorado. Agora, parece que está rápido demais. Jesus falou, inclusive, numa passagem bíblica, quando os tempos fossem chegados, devido às aflições tão imensas que aconteceriam, os tempos seriam abreviados. Só ano passando, registrando isso. No entanto, quando o espírito está no mundo espiritual, no mundo astral, o tempo lá não é percebido como aqui, porque lá não tem a questão material como nós temos aqui. Então, por exemplo, lá no mundo espiritual, o tempo é mais dilatado. Vou dar um exemplo para vocês que o próprio Saulo Caldeirão contou, que ele ficou no mundo dos espíritos, numa projeção da consciência, 2 meses, vivendo uma experiência lá, porque nós fizemos experiência também no astral, hein, gente? Não é só na dimensão física também. Quando a gente sai, vai para o mundo espiritual, nós também vivemos experiências lá, como eu tinha falado. Então, no caso dele, ele falou que para viver uma experiência, para um aprendizado dele, ele ficou 2 meses numa prisão lá. 2 meses! Ele foi condenado num tribunal e ficou 2 meses numa prisão. Ele, dia após dia lá, ele acordava, do outro dia de novo, 2 meses. De repente, quando ele voltou para o corpo físico, na realidade não tinha passado mais do que 1 hora, aqui na nossa dimensão física. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a duração do tempo aqui no mundo físico é diferente da duração do tempo lá na dimensão espiritual. Lá, vamos dizer que não tem o tempo como nós temos o tempo aqui. Era isso que eu tinha esquecido de falar, então eu queria complementar, tá? E também que o tempo que a gente fica no mundo espiritual, considerando o tempo aqui nosso de encarnação, eu vou fazendo uma correlação, às vezes o espírito desencarna, está encarnado, desencarna, considerando o nosso tempo, ficou lá 5 anos e volta a reencarnar. Ou então ficou 20 anos e volta a reencarnar. Ou então fica lá 50 anos do nosso tempo e volta a reencarnar. Ou 100 anos, ou 500 anos, ou 800 anos, ou 1000 anos. Depende. Contando o nosso tempo. Então, depende de cada espírito e da situação de evolução dele. Tá? Normalmente, quanto menos evoluído, mais rapidamente reencarna, tá? Normal, porque há exceções, evidentemente, que às vezes tem espírito que não tem evolução nenhuma, quase, e ficam lá um tempão, até porque são espíritos também que não vão mais reencarnar, vão ter só mais uma chance e vão ser exilados. Também tem isso, tá? Então vamos em frente agora. Então, agora vamos para o assunto que é o último aqui do nosso estudo de hoje, que é a verdadeira propriedade. Bom, considerando a nossa condição enquanto espíritos eternos, consciências individuais, centelhas divinas, então, nós não somos matéria. Deus criou espírito e matéria. Então, nós somos espírito, então nós não somos matéria, via de consequência, certo? Porque se Deus criou espírito e matéria e nós somos espírito, significa que nós não somos matéria. Isso é claro, né? Ok. Mas nós vivemos experiências na matéria para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que Deus criou a matéria, para nós vivemos as experiências na matéria. O nosso corpo é material, o nosso mundo também. Classificação que nós fazemos para compreensão. Ok. Então, como nós somos espíritos e não somos matéria, tudo o que é matéria não somos nós, não nos compõe e nós não podemos agregar a nós para a eternidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está vivendo uma experiência material, encarnados no corpo físico, a gente vai viver a experiência da riqueza, por exemplo, né? ou então de não ficar milionário, mas vai ter uma condição boa de vida, né? De ter tudo que você almejou na encarnação. No entanto, a gente precisa entender que não passa de uma experiência que nós estamos vivendo. Então, como eu sempre falo, não existe ninguém rico, materialmente falando. Existe a experiência da riqueza.
Deixa eu ler uma coisa. Gente. E também, como eu já falei outras vezes, não existe ninguém pobre. O que existe é a experiência da riqueza e a experiência da pobreza. No entanto, a gente, às vezes, confunde uma coisa com a outra. E aí a gente fica achando, aquelas pessoas que conquistam uma ascensão material, né? Algumas vezes honestamente, e outras vezes não honestamente, mas conquistam. Aí ficam ricas. Né? E aí confunde aquela experiência da riqueza com a riqueza em si, julgando-se dono daquilo, quando isso não é uma realidade. Então, é apenas uma experiência que a criatura está vivendo. Como também é da pobreza. A gente vai reclamando tanto, ai, que miséria, que pobreza, não sei o quê. A pessoa não é pobre, está vivendo a experiência para conquistar valores morais e intelectuais. Então, quem está vivendo a experiência da pobreza, ela se presta para uns, essa prova, para conquistar as virtudes da paciência e da resignação. Então, veja, quando nós estamos vivendo a experiência da escassez, da pobreza, para quê? É para desenvolver potenciais divinos em nós, qualidades morais em nós. E essas conquistas dessas qualidades morais é que são as verdadeiras riquezas. Então, aquele que vive a experiência da pobreza visa o aprendizado e a conquista da verdadeira riqueza da paciência e da resignação, não significando que ela não possa esmerar-se para melhorar a situação dela, mas o objetivo final é aprender a paciência e a resignação. Ao passo que aquele que vive a experiência da riqueza, o aprendizado não é a pessoa egoisticamente esbanjar e sentir-se dono de tudo e mandar nas pessoas e escravizar as pessoas, não é? Prejudicar, inclusive, porque não podemos negar que a riqueza traz um certo poder, e muito, na verdade, não é? E aí você controlar e dominar as pessoas com esse poder da riqueza. Aí você vai só se enrolar e vai ter problema. O objetivo da experiência da riqueza é conquistar também as virtudes, que são as verdadeiras riquezas que a gente encarna para aprender. E quais são essas? Caridade e abnegação. Então, vem na experiência da riqueza para aprender as virtudes da caridade e da abnegação, e não para dominar e nem para escravizar a ninguém, não é? O problema é que, quando a pessoa vem e conquista esses bens materiais e acredita que aquilo realmente pertence a ela, aí é onde vai gerar todo o problema. Porque a verdadeira propriedade é aquela que nós conquistamos em definitivo e internalizamos e passa a ser nosso para sempre. Porque senão é uma ilusão, porque ela é do mundo físico. E nós vivemos apenas as experiências dos mundos físicos para o nosso aperfeiçoamento. Nada que é do mundo físico nos pertence, porque nós não somos do mundo físico, nós somos espíritos. Então, a verdadeira riqueza não está na conquista da experiência de ter bens, de ter as coisas, mas o que a gente tira de proveito da experiência, que são os valores morais. Porque a gente confundir uma coisa com a outra e ficar preso aos bens e às riquezas e etc., vai ser uma complicação para nós, sobretudo quando desencarnar. Já encarnado vai ser um problema, porque a gente vai trocar os pés pelas mãos, como se diz, e quando desencarnar vai continuar achando que tem e não tem nada. Na verdade, nunca tivemos. A única coisa que nós podemos dizer é que todas as coisas do mundo físico são para o nosso usufruto. O que é usufruto? A gente pode usar e usufruir, utilizar desses bens. Mas não nos pertence verdadeiramente, porque eles ficam no mundo físico. E quando a gente se desliga do mundo físico com a desencarnação ou com a morte, nós não vamos ter nada. Como eu falei, esses bens vão ser distribuídos entre os herdeiros, porque nós vamos deixar esses bens no mundo físico. Eles vão ser distribuídos no inventário para os herdeiros, normalmente os filhos, o cônjuge, não é? Ascendente, descendente ou o cônjuge, na partilha de bens. E é onde, quando a criatura
se julga a dona, ela vai morrer de raiva, porque não vai ver que não é mais dela, e as pessoas vão ficar com aquilo que ela esmerou tanto, de uma maneira com lisura ou não, mas ela conquistou aquilo de tudo, né? Às vezes desonestamente ou honestamente, aí ela desencarna e não vai mais ter aquilo. Vai causar um sofrimento isso para o espírito. Pior ainda é quando a pessoa, por exemplo, tem uma condição de destaque em termos de poder e de riqueza, e desencarna, vai para o mundo espiritual. Chega no mundo espiritual, ela acha que é ainda aquela personalidade, aquela criatura, aquela pessoa, e ainda esperando ser tratada do mesmo jeito que era. Então, por exemplo, a pessoa que desencarna como presidente, ou desencarna como ministro, ou como magistrado, ou um rei, né? Um sheik, por exemplo, né? Aí desencarnou, né? Naquela ostentação, naquela riqueza toda, ele desencarna, chega no mundo espiritual, ele acha que os vassalos vão, inclusive, estender um tapete vermelho para a pessoa passar, vão continuar chamando de excelência, de majestade. E ele chega lá no mundo espiritual e ele percebe que não é bem assim. Vai ser uma tristeza enorme, né? Vai ficar inconsolável. Não é? Como que você me chama por você? Não me chama pelo meu título de majestade, eu sou um rei, eu sou uma rainha, não estou me tratando com o devido respeito. Quer dizer, uma confusão que o espírito faz, confundindo a experiência de viver como rei, como ministro, como sheik, o que for, como faraó, com uma condição dele de espírito igual a todos. E, às vezes, quando volta para uma encarnação, volta para uma condição humílima, né? Uma vez o Saulo Caldeirão até deu um exemplo, né? Vê uma pessoa revirando a lata do lixo e fala assim, olha lá o faraó, da encarnação lá de faraó, agora revirando o latão de lixo para pegar restos de alimento. E na outra encarnação era um faraó. Então, nós vemos que o que nós vivemos são experiências na matéria, mas nós não podemos nos confundir com aquela situação que nós estamos vivendo. Então, ninguém é rico, ninguém é pobre, ninguém é o título que ostenta na encarnação, porque a verdadeira propriedade é aquela que nós internalizamos, que nós conquistamos em definitivo, que são as verdadeiras riquezas, que são os valores morais e intelectuais. E essas virtudes morais e intelectuais, quando nós as conquistamos, elas são verdadeiramente nossas. Essas são as propriedades que visamos conquistar nas experiências na matéria, nas experiências quando nós encarnamos. Porque se nós confundirmos, nós não vamos conquistar nada, vamos viver apenas uma ilusão, pensando que somos uma coisa que na realidade nós não somos. E aí vamos desencarnar desiludidos, tristes, e aí vão ter que viver uma nova encarnação, normalmente de uma maneira totalmente diferente, ou, dependendo dos mentores, vão orientar a encarnação para ver se acerta de uma outra vez, para não cometer os mesmos erros. Mas então, o importante é compreender que a verdadeira propriedade ela é no contexto moral e intelectual e não material propriamente dito. Tá bom? Então, gente, era isso, né? Eu acho que ficou correto. Quando a gente conquista, por exemplo, valor intelectual, ele é nosso, a gente nunca mais vai perder. Você pode até viver uma experiência em um corpo físico cujo cérebro não permita a pessoa expressar a inteligência dela que ela conquistou. Mas aí é uma questão do corpo, não do espírito, que aquela conquista intelectual ele já tem. O poder mental ele já tem. O problema é que, como pode ter usado mal, e embora a inteligência não se perca, ele poderá ter a experiência em um corpo que não vai permitir a ele usar essa inteligência. Mas também vai ser para aprendizado. Mas a conquista intelectual é definitiva. A moral também. Então, por exemplo, o espírito que conquistou o valor moral da humildade, ele pode reencarnar em que situação for, ele vai ser humilde. Ele nunca vai reagir com orgulho, porque ele já não tem mais esse orgulho, ele já conquistou a humildade, que são antagônicos. Né?
Então, o espírito que conquistou, por exemplo, a virtude da tolerância, ele sempre vai ter uma compreensão maior, uma indulgência maior com as imperfeições da outra pessoa com a qual ela está tratando, seja dentro do lar, seja no ambiente profissional, que é difícil. Você conviver com uma pessoa complicada é difícil, mas a pessoa tem que ter tolerância, tem que ter indulgência. Então, esses valores, essas conquistas, eles vão refletir na vida da pessoa. Ele não vai agir com revolta, com violência, não é? E com agressividade com a outra pessoa que ainda se comporta dessa maneira. Então, são esses valores que a gente vai conquistando nas nossas múltiplas reencarnações para nos aperfeiçoarmos enquanto espíritos eternos que somos todos nós. Ok? Então, esses são os assuntos dessa aula de hoje, tá? Fica em aberto agora para algum comentário que alguém queira fazer. Alessandra, se quiser fazer alguma intervenção, complementar, dizer alguma coisa, os outros amigos também. Tá bom? Fica em aberto agora o telefone, o áudio aí. A Lei quer fazer alguma intervenção, Lei? Oi, Ezequiel. Na verdade, na primeira parte, né, quando você fala, né, sobre o nosso pensar, nós criamos, né, e automaticamente acaba plasmando e acreditamos nisso, né, e passamos a sentir. Então, a importância do controle, do autocontrole dos nossos pensamentos, né, de tudo que a gente cria. Por isso que é bom a gente estar cercado de amor para valorizar até cultivar os bons pensamentos, né? Perfeito. Essa questão, inclusive, de criar, nós criamos também enquanto estamos encarnados. A diferença é que há um lapso de tempo maior para essa criação se acontecer. Então, por exemplo, a pessoa hipocondríaca que pensa que está sempre doente, ela vai gerar uma doença no corpo físico dela. Mas há um retardo na criação dessa doença no corpo físico dela. Mas no mundo espiritual, a criação é imediata. Então, esse que é o problema que você está falando, e é verdade, a gente tem um controle mental. Porque lá, se a pessoa desencarna e pensa que está doente, ou pensa que está com a ferida, ela cria na hora no corpo espiritual dela e ela vai estar com aquilo, daí ela vai achar que está mesmo, e aí então vai ser aquela situação difícil. Mas precisamos entender que no mundo físico a gente cria também. Então, a gente e como a gente não tem um controle dos nossos pensamentos correto, se não fosse esse retardo na criação, a gente não ia nem ter como viver em sociedade, né? Já pensou? A gente pensa um Talvez até negócio e pela acha que as crianças. divergência de tempo, né? Que o nosso tempo não é o mesmo. Então, acho que dá esse lapso justamente para que Esse não realize retardo, né? tudo que a gente pensa, né? Esse retardo Muitas, é necessário. sim, muitas vezes nós somos até poupados pelo que nós pensamos, né? É verdade. Nós não podemos criar porque a gente não consegue ter controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e nem das nossas emoções. Né? Já pensou se fosse pensou, criou? Meu Deus do céu, ia ser tanta tragédia, hein? Não é? Por isso que Jesus falou, orai e vigiai os pensamentos, porque o próprio Cristo falou que nós seríamos, inclusive, ser julgados pelos nossos pensamentos também, né? Quando a gente pensa, não podemos esquecer que a gente está criando, embora com retardo nós criamos. Então, não podemos criar mal para ninguém, e nem para nós. Bom, perfeito, pessoal. Na semana que vem, só ver uma coisinha aqui na minha escala. Tá? Semana que vem vai ser dia 17, daqui a 7 dias, dia 17 hoje é dia 10. Então, a gente vai estudar retorno da vida corpórea à vida espiritual, uma continuação do assunto, né? E aí, na parte A, vamos estudar o seguinte: a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espírita. Também, separação da alma e do corpo, bom, é a mesma coisa, né? Perturbação espírita, que já falei. Tá. Depois da parte B, parábola do mordomo ou administrador infiel. Então, esses são assuntos bem interessantes para a gente estar aí estudando. E quando nós estudamos, todos nós aprendemos. Eu também aprendo bastante, né? E todos nós aqui em conjunto aprendemos. É uma forma da gente
se espiritualizar, de compreender, de entender e de nos conduzirmos assim melhor na encarnação e pós-encarnação, não é? Esse estudo que a gente faz deveria ser feito normalmente por todos, porque a gente precisa entender a nossa condição, onde nós vivemos, o universo, tudo, para a gente compreender e encarar com naturalidade a vida no seu contexto mais amplo, que é, inclusive, o contexto espiritual. Bom, pessoal, não havendo... Alessandra, você acha que consegue depois colocar no grupo em PDF lá esses dois livros, Violetas na Janela e Vivendo do Mundo dos Espíritos? Violetas na Janela eu tenho, Ezequiel. O outro eu vou procurar. Tá bom? Tá bom, Mas então. eu conseguindo, eu coloco sim, tá bom? Tá legal. Vai ser muito bom, o pessoal que quiser, tiver interesse, dar uma lida, vai ser muito bacana. Vocês vão gostar mesmo, tá? Vale a pena. Então, vamos para a finalização, né? Para a gente fazer a prece agora para finalizar. Ô, Ale, você quer fazer a prece agora para nós? Ah, Pode ser? Ezequiel, hoje eu aceito a sua prece. Eu estava fazendo inalação aqui. Então tá bom. Semana que vem você vai fazer, hein? Tá? Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores de nosso lar, agradecendo também a presença dos espíritos amigos que participam conosco do estudo da noite de hoje, agradecendo nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, sobre os nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, de passos vacilantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que possamos transbordar alegria, gratidão e felicidade com os estudos que fazemos, compreendendo melhor a nossa condição enquanto espíritos eternos, a nossa encarnação. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, que sabemos ser tão santificada, sobretudo no momento em que passa a transição final do nosso mundo, que já se dirige para a condição de regeneração. E assim, reiterando o pedido de fluidificação da água, nós vamos dando por encerrado o estudo do curso básico de Espiritismo na noite de hoje e até uma próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Obrigado, Ale, por tudo. Eu sei que você está aí com a sua dificuldade da enfermidade, mas vai passar. Daqui a pouco você está aí firme de novo. E já está conosco, tá bom? Grande beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.